Para começar a gravação, certo? Gente, olha só, essa é a nossa última aula antes da nossa prova, que será semana que vem, né? Já foi passado para vocês mais ou menos como é que vai funcionar essa semana de prova? Já foi Cada, passado para vocês alguma cada professor tem falado de como vai ser o seu método de prova, né? Isso, exatamente. É uma das coisas que a gente vai conversar hoje também, certo? A nossa prova, ela vai ter questões objetivas, né? Que são questões de múltipla escolha para vocês marcarem a alternativa, e vão ter questões, né, dissertativas, que é para vocês, né, falarem um pouquinho, tá? Essa avaliação ela vai acontecer aqui no Teams, certo? Somente aquelas pessoas que realmente não estão tendo acesso à plataforma é que a gente vai disponibilizar a avaliação por outro caminho, que no caso vai ser o e-mail, certo? E aí o que é que vai estar acontecendo? Professor, Oi, fale. deixa eu logo deixar as claras. Às vezes acontece, eu conversei ontem com a professora Dayana, na rua onde eu moro tem acontecido muito, tá faltando energia. Graças a Deus ontem e hoje não faltou, acho que essa época conseguiu resolver o problema. Mas pode acontecer. Se decorrer essa situação, é uma Aí foi hipótese. justamente uma das questões que a gente estava discutindo, né? Uhum. Esses casos, assim, extraordinários, aí vai ter que ser feito se você realmente está sem energia. Então, nem não entra no Teams, nem consegue ver por e-mail. Não é um problema do aplicativo, e sim com a coisa maior, né? Caiu a internet, ou está Uhum. sem energia, né? Aí, nesse caso, aí vai se ver, claro, caso a caso, a possibilidade da realização de uma prova em um outro momento, uma prova diferente da prova que foi aplicada, né, no momento da nossa aula, da nossa avaliação, certo? Ok. Então, a avaliação ela vai estar disponível assim que a gente começar a nossa aula, 19h10, aí vai estar disponível a avaliação aqui no Teams para vocês, e vocês têm até o final da aula para responder à avaliação, certo? Então, vocês têm até as 10 para as 10, que é o horário, né, normal de duração da aula, se fosse presencial, do mesmo jeito da avaliação, para responder essa atividade, ok? Essa avaliação, tá? Ela provavelmente vai constar de 4 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas, certo? Então, vocês vão entrar na atividade e vão respondê-la, tá? Vai ter lá um campo para vocês colocarem o nome de vocês e a matrícula. Não esqueçam disso, de colocar o nome e a matrícula, tá? Para a gente, na hora da correção, saber de quem é aquela resposta, ok, gente? Que eu fiz uma atividade em uma outra turma e um monte de gente esqueceu de colocar. E aí, como é? Quem foi que fez tal atividade? Porque a pessoa não colocou o nome, tá, gente? E aí vocês fiquem atentos a isso. E para quem não tem, né, acesso ao Teams, eu falo aqui, porque como essa aula ela fica gravada, né, e eu baixo e depois disponibilizo o link para vocês do YouTube, né? Aí eu vou deixar também aqui informado, que quem não tiver acesso, tá? A gente já vai receber a lista dos e-mails das pessoas que estão sem acesso, porque assim, ao mesmo tempo que a avaliação está liberada aqui no Teams, a gente dispara a avaliação via e-mail, tá? Para as pessoas que estão sem acesso. Então, elas vão responder também dentro desse período das 7h10 até as 10 para as 10, tá? E envia de volta para o e-mail. E aí, o professor, no caso a gente, eu, vou corrigir, certo? Ficou claro como é que vai funcionar a nossa avaliação, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Serão, provavelmente, eu ainda estou terminando de elaborá-la, mas provavelmente serão 4 questões abertas ou fechadas, de marcar a alternativa correta, 4, e 2 dissertativas, certo? 2 em que vocês vão precisar se colocar um pouquinho, falar um pouquinho, tá bom?
Dúvidas? Dúvidas, gente? Gabriele pergunta qual aqui, professora. Alguma dúvida? Os assuntos quais serão, certo? Serão os assuntos que a gente viu, né, até a aula de hoje. Então, hoje a gente vai ter o último assunto, que é sobre sistema de ensino. Então, as 4 aulas que a gente teve anteriores a hoje, certo? Deixa eu abrir aqui o nosso plano de aula. Ele está aqui comigo, que aí eu digo para vocês bem direitinho quais são os textos que vão cair na nossa prova. Mas é aquele texto introdutório que a gente falou na primeira aula, aquele breve histórico, né, da educação no Brasil, aquele primeiro texto. Aí vem os textos do livro do Libânio, aquele livro cor-de-rosa que eu compartilhei com vocês. Deixa eu botar aqui, ó. É justamente o texto, né, que é breve análise sócio-histórica da política educacional brasileira, tá? Aí a gente também tem o texto do Libânio, como eu falei, né? Aquela pequena introdução e a questão das novas realidades sociais. Aí o texto, outro também do livro do Libânio, que é Educação Escolar no Contexto das Transformações da Sociedade Contemporânea, que é aquele que a gente discutiu sobre globalização, que a gente, inclusive, fez aquela atividade lá do mapa mental que vocês construíram na folhinha de papel, tá? Tem a discussão da educação brasileira na ordem constitucional, que vocês fizeram a atividade, mas desse texto eu não estou pensando em botar a questão não, certo? Porque até porque já estão fazendo a atividade, então o conteúdo já foi bem, espero eu, né, trabalhado por vocês. E a aula de hoje, que é sobre sistema de ensino, que é também do mesmo livro, que foi aquele que eu escaneei e disponibilizei para vocês, que é o livro do Clóvis Roberto dos Santos, tá? Hoje a gente está no capítulo 3 dele, que é Sistema de Ensino, certo? Se vocês quiserem, eu boto isso por escrito, tá? E aí eu compartilho com a Joyce e com a Joana, que aí ela depois compartilha com vocês. Pode ser? Eu boto bem Pode por sim, professora. escritozinho. Pronto, eu boto por escrito. Melhor. Certo? E aí as meninas já passam para vocês, para o grupo de vocês. Tá joia? Então, em tese, são só quatro capítulos, né? O da aula introdutória, os 2 de Libânio e esse de hoje. Certo? Tranquilo, fichinha, todo mundo vai arrasar na prova. Beleza? Vai ser super tranquilo. E aí eu tinha pedido o máximo possível de presença hoje na nossa aula, porque a gente vai ter, ao final da discussão que eu trouxe hoje de sistema de ensino, a gente vai ter uma atividade que eu vou colocando as questões aqui, vocês têm que me responder. E aí eu estou com a listagem, né, de pessoas, e aí eu vou marcando quem realmente está presente e está respondendo. Vocês vão colocar as alternativas, certo? Aqui do lado no chat, certo? Vocês vão colocar a alternativa que vocês acham que é a correta no chat, ok? Quando a gente for fazer essa atividade. E aí eu vou ver quem está presente e quem está respondendo e vou marcando na hora, na minha tabelinha que eu estou com a frequência de vocês aqui, que eu peguei aqui lá no portal, certo? Então, é bom porque o pessoal vai chegando, né? Quem porventura não entrou ainda, e quem já está aqui, se segura um pouquinho, se cair, avisa, volta, para a gente fazer a atividade valendo essa pontuação, ok? E para quem não tem, aí eu vou disponibilizar direto para o e-mail das pessoas, as pessoas que não têm acesso, certo? Porque a gente tem que, de uma certa forma, valorizar também o instrumento, a ferramenta, para quem tem acesso, tá? Tranquilos até aí? Ok, professora. Pronto. Então vamos embora para a discussão de hoje, que ela é curtinha, o capítulo é pequeno, são poucas páginas, acho que vocês viram, né? Se alguém pegou o texto para fazer essa leitura breve,
Ele só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. É bem pequenininho o texto de hoje e ele é bem didático, tá? Porque ele vem trazer para a gente explicando o que é o sistema de ensino e como está e como funciona o sistema de ensino brasileiro. Não sei se vocês já viram isso em alguma outra discussão, de alguma outra disciplina que vocês já tenham pago até aqui. Mas se eu perguntasse para vocês, o que era sistema de ensino? Vocês já ouviram falar, vocês têm uma ideia do que possa ser um sistema de ensino? Fiquem à vontade, falem o que vocês imaginam que seja, né? Ou se alguém leu, traz essa conceituação para a gente, ou escreve aqui no chat. O que é sistema de ensino? Quem poderia falar aí? Quem gostaria de dizer para a gente? Sistema de ensino. Ô, professora. Oi, quem fala? Elisele. Oi, Gi. De acordo com o texto, quando ele fala assim, né, deu uma lidinha e diz que se refere a um determinado conjunto de escolas e elas apresentam traços comuns, né? E na verdade, o sistema são partes que se relacionam entre si para atingir um determinado objetivo. Perfeito. Nesse caso, as escolas, elas também, de uma determinada localidade, elas se entrosam entre si. Perfeito. É basicamente, né, essa ideia do que é, né, o sistema de ensino. E aí já fica a dica para vocês, certo? Depois ninguém diga que eu não dei dica, então fica a dica para atenção ao conceito de sistema de ensino, certo? Além de Gisele, alguém consegue dizer para mim que imagina ser um sistema de ensino, como ele funciona, para que ele serve? Alguém? É tudo isso que ela falou, professora Daiane falando, Daiane Cristina. É um sistema de ensino, são partes, acredito que cada uma com uma função, né? Até mesmo para pôr ordem na casa. Então, cada uma ali, cada sistema tem uma parte voltada para um lado, para assim conseguir colocar ordem na casa. Minha visão. Mas a sua visão não está muito diferente do que é, não. Você trouxe, claro, né, um conceito, né, mais seu, mas a ideia básica por trás do sistema é essa mesmo. A Nelly Diane falou aqui, é uma forma de organizar o ensino, sem sombra de dúvidas, né? Porque se vocês imaginam um país do tamanho do Brasil, né, com dimensões continentais, como é o nosso, né? Imagina como deve ser complicado para você estabelecer algum tipo de controle sobre a educação, né? Se está lá o MEC, lá em Brasília, tem que tomar conta da educação, do que está acontecendo no Amazonas, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, do que está acontecendo, né, lá no Rio Grande do Norte. Então, imaginem essa dificuldade, tá? Tayane falou o quê? Que não está conseguindo entender. O que, Tayane, exatamente você não está entendendo? Ou você fala aqui no áudio, você pode colocar no chat para explicar, para dizer o que você não ficou muito claro para você. Mas aí a gente vem aqui, certo? Para o conceito de sistema, tá? Por quê? Antes da gente discutir o que é sistema de ensino, a gente precisa entender, e é uma escolha do autor, o que significa sistema. E aí ele vai pegar uma definição em uma outra área que não é especificamente a nossa, não é de educação, mas é na parte da biologia, da ciência. Porque, não sei se vocês lembram, quando a gente estudou lá, né, em biologia ou em ciências, a questão do corpo humano. O corpo humano é composto, né, de diversos sistemas. Né? Tem um sistema circulatório, sistema respiratório, tem uma série de sistemas. E aí o conceito da biologia, ele nos ajuda a compreender essa ideia do que é um sistema de ensino. E aí tem um biólogo alemão aqui que tem um nome bem complicado no texto, no livro. Quem tiver com um livro aí fácil, né?
Aí vocês me acompanham. É logo na primeira página aqui, tem um conceito desse biólogo alemão acerca do que é sistema, tá? E aí, ó, a gente vai falar, é o Chiavenato, né, que é um autor, né, já clássico da educação, ele pegou esse conceito de sistema. Então, bora lá. É o que o cara, né, definiu. É um conjunto de elementos interdependentes e interagentes, ou seja, tá o tempo todo, esses elementos estão o tempo todo interagindo entre um e outros. Um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado e cujo resultado, ele fala aqui da saída, ou seja, o output, é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Então, ele fala o seguinte, que é muito mais vantajoso o trabalho na coletividade do que nessa interdependência, nesse trabalho independente. Isso é o conceito biológico da ciência, tá? Para o que é sistema, tá? Débora está falando, eu acho que é como se fosse uma rede, né? Em que cada ponto se liga, tentando trazer o mesmo objetivo de ensinar sobre determinado assunto. A ideia é essa, né? Ter o mesmo objetivo, mas é algo muito maior do que apenas um determinado assunto, um conteúdo, um currículo, tá? É algo bem mais amplo, mas a ideia começa, né? É por aí mesmo do que você está falando. Aí, continuando aqui a citação do texto. O ser humano, por exemplo, vamos olhar para a gente, certo? Para o nosso, né? Para o nosso organismo, para o nosso corpo. É um sistema que consiste em um número de órgãos e membros. Então, se a gente parar para pensar, tudo no nosso organismo nesse exato momento está funcionando, né? Todos os nossos órgãos, para a gente estar aqui agora, nesse momento, sentadas, né? Tendo, né, essa aula, dessa interação, todos os nossos órgãos estão funcionando nesse exato momento, tá? E somente quando estes funcionam de modo coordenado, o homem é eficaz, o homem, ser humano, é eficaz. Similarmente, pode-se pensar que a organização, e aí ele está falando, né? Imagine o nosso corpo também como se fosse uma empresa, tá? É um sistema que consiste em um número de partes integrantes. Por exemplo, uma firma, a gente está falando agora de uma empresa, uma firma manufatureira tem uma seção devotada à produção, outras vendas, uma terceira que trabalha com as finanças, entre outras, tá? Nenhuma delas é mais do que as outras em si, ou seja, nenhuma delas é mais importante. Por quê? Porque todas estão interconectadas, tá? Mas quando a firma tem todas essas seções e quando elas são adequadamente coordenadas, pode-se esperar que elas funcionem eficazmente e façam lucro, tá? Então, esse conceito, ele pegou uma ideia, né, da biologia, falando do corpo humano, pegou uma ideia enquanto uma empresa, página 39, foi a Jandira, não foi que perguntou, é página 39, a primeira página do capítulo, que vem esse conceito no segundo parágrafo, tá? Então, ele vem a ideia, né, do sistema enquanto um corpo humano. Então, o nosso corpo é composto de várias partes que tem que funcionar, né, simultaneamente, organizadamente, para que a gente funcione. Do mesmo jeito, a empresa. Para a empresa funcionar direitinho, ter resultado, ter lucro, todos os setores daquela empresa têm que estar fazendo as suas respectivas funções. Então, essa é a ideia de um sistema, tá? Então, tendo esse conceito agora de sistema estabelecido, isso mesmo, tendo essa ideia de sistema estabelecido, agora a gente começa a compreender um pouco, né, do que é sistema de ensino. Então, é algo amplo, certo? Botou aqui já a foto da página, muito bom, tá? Então, a gente pode resumir, certo? Eu posso dar uma resumida em tudo isso que foi falado, dizendo o seguinte,
Que sistema... Tem alguém que está com o áudio ligado? Tem alguém que está com o áudio ligado? Deixa eu pedir aqui para... Vou botar aqui, pronto. Pronto, ativei aí o mudo para todo mundo. Depois, quando vocês quiserem falar, vocês desativem o de vocês, certo? Então, ó, resumidamente, sistema é um conjunto de partes relacionadas entre si para atingir determinado objetivo. Sistema. Ainda não é o sistema de ensino, a gente ainda está caminhando na construção do conceito. Então, sistema é um conjunto de partes relacionadas entre si para atingir determinados objetivos. E essas partes, elas têm que funcionar de forma harmônica, certo? De forma equilibrada, cada um fazendo a sua parte, tá? Porque, novamente, usando o exemplo do corpo humano, quando alguma coisa não está legal, ou quando algum órgão, alguma parte do nosso corpo não está funcionando como deveria, o que acontece? Interfere em tudo, né? Se a gente está com uma dor de cabeça, se a gente está com um problema, né, uma dor de barriga, alguma coisa do tipo, né, fica difícil de concentrar, fica difícil de realizar as atividades. Então, imagine a ideia de sistema como um todo que está conectado e que visa atingir um objetivo, certo? Ficou claro o que é sistema? Hein, moças e rapazes? Ficou claro? Bom, professora. Ótimo. Então, vamos seguir aqui, tá? E aí, a gente tem os sistemas que eles, né? Tem os sistemas que são que são macro, que são os maiores, que pode ser composto do que é chamado de subsistemas. E isso é importante a gente ter essa percepção de um sistema maior formado de outros sistemas menores, porque isso também recai sobre a ideia de sistema de ensino, que é o que a gente vai discutir agora, tá? A ideia de que sistema, ele é um conjunto de partes que tem um objetivo em comum. E essas partes têm que funcionar igualmente. E podem existir um sistema com subsistemas, sistemas, né, menores do que esse maior. E é isso que a gente vai ver no que diz respeito ao sistema de ensino brasileiro, tá? Aí lá na página 40 do texto, vem trazendo para vocês, né, o que precisa ter, tá, para que o sistema funcione, certo? Quem tiver aí com o texto, pode dar uma chegada lá na página 40, onde tem, né, primeiro, várias alternativas ali, né? Essa totalidade, que é esse sistema maior, ele possui uma série de características, né, que supõem sua existência. Então, são elas: letra A, entradas ou insumos, que aqui ele usa essa palavrinha em inglês aí chamada input, entrada, certo? Tudo que o sistema importa do meio ambiente externo. Então, tudo que vem de fora para dentro, tá? É o que ele chama aqui de entradas ou inputs. Pensando no nosso corpo, o que é que a gente recebe de fora? A gente recebe de fora alimento, a gente recebe de fora o ar que a gente respira, a gente recebe de fora, né, a questão do calor, da temperatura, certo? Outra coisa aqui para o sistema funcionar: operações ou processos, que aqui usa também a palavra em inglês process. Todo sistema processa ou transforma as entradas e produz saídas. Novamente, vamos olhar para o corpo humano, né? Um sistema, eu recebo o ar, o oxigênio, eu processo o oxigênio e devolvo, né, saída, certo? Que é o dióxido de carbono, que é o que eu respiro, né? Devolvo para a atmosfera. Do mesmo jeito, alimento, do mesmo jeito, calor, né? E aí a gente tem, né, a retroação ou retroalimentação, certo? Que é justamente o feedback, a reentrada ou retorno de parte das saídas que influencia seu funcionamento. Isso pensando num sistema, tá?
Então, a gente tem o que entra, o que é processado, o que sai e o que é reaproveitado. Tudo isso é importante a gente ter em mente, porque quando a gente for ver sobre o processo de ensino, isso vai ficar bem claro na cabeça da gente, tá? E aí agora, entendido o que é sistema, a gente foca no que nos interessa, que é o ensino, tá, gente? E aí ele fala o seguinte, né? Que vocês podem encontrar nos livros que vocês forem ler sobre, né, política educacional, estrutura de educação, enfim, que trabalhem com essa perspectiva da teoria da educação, vocês podem encontrar outras nomenclaturas para sistema de ensino, como, por exemplo, sistema educacional, tá? Sistema escolar, são outras nomenclaturas, mas o mais adequado mesmo é falar de sistema de ensino. Pensando a nível Brasil, se vocês forem pegar lá a LDB, na LDB está falando em sistema de ensino, tá, gente? Então, na LDB fica lá bem claro, sistema de ensino, embora possam haver outras nomenclaturas, ok? E aí, ó, outra dica, o conceito, tá? Mais abrangente do que é sistema de ensino, no que diz respeito, né, o que nos interessa, é o do professor Ernesto Tolle, tá? E aí ele tá lá na página 41, logo no primeiro parágrafo do texto, né, vem falando aqui do conceito do professor Ernesto Tolle, que ele foi membro do antigo Conselho Federal de Educação, que hoje não existe mais, deu lugar ao Conselho Nacional de Educação, tá? Que tem até hoje, o CNE. E aí, ele diz o seguinte, certo? Sobre sistema de ensino. Então, esse é o conceito que a gente vai trabalhar, o conceito do professor Ernesto Tolle. Então, quem tiver aí com textinho em mãos, ou com textinho no celular, ou no computador de vocês, já marque, certo? Já marque, tá? O texto. Você tá em outro livro? Não, mulher, desde a semana passada é esse aqui, já mudou, não é mais do Libânio, não. Do Libânio volta posteriormente, mas os da aula passada e da aula de hoje é desse livro aqui que eu compartilhei com vocês. Vocês não estão acompanhando o nosso planinho de aula, não, que eu compartilhei com vocês, que vai dizendo, né, a sequência das aulas que a gente tem. Bora lá, moças. Certo? Bom, seguindo, certo? O conceito do professor Tolle. Sistema de ensino seria a síntese de ideias sobre como se organiza, olha aí a ideia de organização, como se organiza e se administra e se entrosa o ensino, certo? Então, a gente está falando de organização, a gente está falando de administração, e a gente está falando, né, de coletivo, certo? Continuando. Compreenderia toda a estrutura, a organização administrativa, as várias categorias de instituições, públicas e privadas, dos diferentes graus. A articulação entre os diferentes níveis, o processo de acesso, os cursos terminais e as opções de continuação a graus superiores. Desde a escola maternal, quando o professor Tolle cunhou esse conceito, ainda se falava, né, do maternal, a escola maternal, até os estudos pós-doutorais. Então, um sistema de ensino de um país, ele aborda desde a educação infantil até o pós-doutoramento. Porque, vocês sabem, né, outrora, antigamente, a gente classificava a educação em graus, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, né? O pessoal mais jovem talvez não, mas o pessoal, né, um pouquinho mais experiente vai lembrar sim, né? Antigamente a gente falava que se estudava o primeiro grau, depois o segundo grau, certo? E aí a gente tinha o terceiro grau, né?
O primeiro grau, alguém aqui, pelo menos os veteranos e veteranas, poderia me dizer para mim a que nível hoje corresponde o que era primeiro grau para hoje? Quem consegue me dizer? Pensando nos níveis de educação, né? Primeiro grau, antigamente, hoje se refere ao quê? Quem consegue dizer para mim? Seria do 6º ao 9º. Pronto. Gisele falou do 6º ao 9º e Joana falou ali, né? A Caroline, que não é Caroline, que está usando a conta dela, falou também Fundamental 1. Aí, Nelidiane já falou uma outra nomenclatura, né? O secundário. Né? Quem quer falar? Professora? Oi. É Joyce. Oi, querida. A senhora pode repetir a pergunta, porque está cortando aqui. Aí eu estou vendo as meninas respondendo. Eu entro e saio o tempo todo. Aí eu não entendi a pergunta, só estou vendo as respostas. Eu perguntei porque antigamente a gente classificava os níveis de ensino, né, por graus. Então tinha o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau, né? Então eu perguntei, o primeiro grau corresponde ao que hoje a gente chama como o quê? Como ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, né? O primeiro grau, O que a gente eu acredito que seja daqui. Oi? Seria a 5ª série até a 8ª série, é primeiro grau. Primeiro grau. Então, assim, isso o que vocês estão falando aí, Fundamental 1, Fundamental 2, enfim, tudo isso é o primeiro grau. O que a gente hoje entende, como algumas pessoas colocaram aqui no chat, por ensino fundamental. Então, o primeiro grau vai desde o primeiro ano, antiga alfabetização, até o 9º ano, antiga 8ª série. Então, o que a gente chama de primeiro grau é todo o ensino fundamental, certo? Segundo grau, então, seria o quê, gente? Aí fica fácil. Corresponde ao quê, segundo grau? Ao ensino médio. Exatamente. Segundo grau, a gente refere a ensino médio, né? Antigamente, o pessoal dizia, vou fazer ensino... Não falava ensino médio, falava segundo grau. Tinha gente que falava, inclusive, ginásio, né? Vou fazer o ginásio, não sei o quê. É questão de época e de nomenclatura. Então, se o primeiro grau é o ensino fundamental, o segundo grau é o que hoje a gente conhece como ensino médio, o terceiro grau seria o quê? Faculdade, professora. Exatamente. É isso que a gente está fazendo agora, tá? Seria o que a gente chama de terceiro grau, né? Por isso que vocês estão buscando o quê? A graduação de vocês. O grau, né? Vocês estão querendo, né, buscar o grau, tá? De formadas, pedagogas, pedagogos, né? Daí a gente falar da questão da pós-graduação. Quando você termina de fazer a sua graduação, você vai fazer uma pós-graduação, que é aquilo que você vai vir depois do grau. Então, o sistema de ensino, vocês têm que entender que ele abarca tudo isso, desde, né? E a gente ainda vai mais além hoje, vai desde a educação infantil, que outrora era considerado pré-escola, mas agora está tudo conectado. Então, desde a educação infantil até após o terceiro grau, né? Que ele bota aqui a questão do pós-doutoramento, porque depois da graduação vocês podem fazer, vocês sabem, acredito eu, né? Vocês podem fazer pós-graduações. Existem 2 tipos de pós-graduações, tá? Vocês saberiam me dizer quais são esses 2 tipos de graduação? O nome são palavrinhas em latim. Vocês conseguem me dizer? É a lato sensu e a stricto sensu. Perfeito. Quem foi que falou? Foi Joyce, foi? Gisele. Hoje, isso mesmo, Gi. É a stricto sensu e a lato sensu. São palavrinhas em latim, certo? E vocês conseguem imaginar qual a diferença dessas duas nomenclaturas de pós-graduação? Se interessa para vocês.
É para vocês que querem seguir carreira, não querem ficar apenas só com a graduação. É que um é mestrado e a outra é doutorado, né? Se é mestrado ou doutorado, Joyce? Mestrado Sim. e doutorado fazem parte da mesma. Eu tinha notado. Oi? Eu tinha notado aqui, professora, mas está no caderno do primeiro período ainda. Já falaram isso para você, não foi? Foi, aí eu anotei no caderno. Foi. Anotei no caderno do primeiro período. Veja, isso que você falou aí, o mestrado e o doutorado, são pós-graduações que a gente chama de estrito sensu, certo? As duas. Então, normalmente, né, principalmente aqui no Brasil, a gente faz a graduação, a pós-graduação estrito sensu, que vem a seguir, é o mestrado, e depois é o doutorado, certo? E ainda tem além, que é o pós-doutorado, tá? Então, é bastante coisa aí ainda para frente, certo? Todas essas a gente chama de pós-estrito sensu, é uma coisa mais voltada para o acadêmico, para a pesquisa, tá? E as pós-graduações lato sensu, por exemplo, essas pós que estão muito mais voltadas à aplicabilidade profissional. Por exemplo, você vai fazer uma pós-graduação que dura um ano e meio, numa determinada especialização. Hoje tem muita gente fazendo pós, né, em neuropsicopedagogia, psicopedagogia, né? Essas pós que tem em várias instituições, até na nossa própria, né, na Uninabuco tem esse tipo de pós-graduação, certo? E aí isso tem títulos, tem pesos, né, diferenciados, tá? Por exemplo, quando você vai fazer um concurso, né, uma pessoa que tem a pós-graduação lato sensu está um pouquinho à frente de quem só tem a graduação. Já a pessoa que tem, né, uma graduação estrito sensu está acima de quem tem a pós-graduação, né, lato sensu, que é o mestrado, posteriormente o doutorado. E aí tem uma ordem, né, de peso, certo? Ficou claro para vocês o que é pós-estrito e pós-lato sensu? Tá? Não se preocupa, isso daí não vai cair na prova não, eu só quis realmente explicar para vocês compreenderem, tá? A ideia de que o sistema de ensino, ele abarca muita coisa. Então, se você para pensar em termos de anos, né, de duração, a gente vai desde a educação infantil, desde grupo 1, grupo 2, né, até o pós-doutorado. Então, você coloca aí mais de 20 anos, né, de escolaridade. O sistema de ensino tem que abarcar. Então, vejam a dimensão do que é, tá? O sistema de ensino. Bom, e aí eu parei essa explicação porque eu estava falando do conceito do professor Tolle. Ele fala aqui, ó, que vai desde o maternal até os estudos pós-doutorais. E continua. O sistema de ensino também é responsável, né, pelo grau de participação. Gente, desliga o áudio aí, por favor. Que vai desde a participação, né, o grau de participação do poder público na administração do ensino, ou seja, está dentro do sistema de ensino também explicando até onde vai a intervenção do poder público, tá? A fiscalização de ensino, como é que a quem compete a fiscalização do ensino, né? Seja ele público, seja ele privado, o sistema de ensino também lida com as instituições privadas. O financiamento da educação, quem paga a conta, tá, da educação também está dentro dessa divisão do sistema de ensino. Os incentivos, né, a dados cursos de maior interesse para a comunidade, a obrigatoriedade da escola até determinada idade ou até certo nível, enfim, a organização, o controle e o financiamento de toda a rede. Alguém falou aqui antes sobre rede. Dentro de uma política educacional. Isso constitui, né, o Tolle falando, parece-me,
o sistema de ensino de um Estado, com E maiúsculo, ou seja, de um país, tá? Compreenderam como o sistema de ensino é algo realmente gigantesco, tá? Então, assim, fiquem, né, se atenham a esse conceito do professor Tolle, do que é sistema de ensino, tá? E aí, Professora, Oi, diga. Daiane falando, lembrando só que esse portal que eu uso é de Carol. Aí eu fiquei com dúvida em relação ao conceito dele. A senhora pode explicar novamente? Em que sentido? Porque o que ele está falando aqui, a gente pode se ater aqui ao finalzinho do que ele diz, né? Enfim, o sistema de ensino diz respeito à organização, ao controle e ao financiamento de toda a rede de ensino de um país. Então, tudo que diz respeito, né, é dinheiro, é a quem compete que tipo de educação, tudo isso tem que estar definido dentro do sistema de ensino, tá? Ô, professora, Oi? abrange também os conteúdos? Não, o conteúdo não está dentro do sistema de ensino. Quem trabalha com conteúdo é a questão do Conselho Nacional de Educação, certo? É ele que vai determinar. Então, foi dentro do Conselho Nacional de Educação que se constituiu, que se criou, que se elaborou, que se pensou o que a gente segue hoje, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, certo? Não é o sistema de ensino que define que em matemática, no 6º ano, a criança vai estudar tal e tal conteúdo. Não, não é isso, tá? Isso compete a outros órgãos. O sistema de ensino, ele trabalha com questões muito mais de organização, de financiamento, né? De como funciona a educação. Então, ele trabalha com a logística funcional da organização, né? Isso. Escola. Essa parte mais de conteúdo não é o sistema de ensino que define, tá? Ok. E aí, Oi, digam. Tem diferença entre sistema de ensino e rede de ensino? O quê? Sistema e o quê? Diferença entre sistema e rede? Rede de ensino. Porque a gente pensa em rede e a ideia de rede privada e rede pública. É mais ou menos isso que você está perguntando? Não, eu não sei se eu estou confundindo, mas eu acho que na disciplina anterior de legislação a gente falou sobre rede de ensino e uma outra nomenclatura, se eu não lembro se era sistema. Tinha escolas pelo que eu tô específica. Certo. Não é que existe uma diferença, é a ideia de que um está dentro do outro. Então, o sistema é aquilo que é maior. Então, ele abarca, por exemplo, as várias redes, certo? Sistema é algo que abarca as redes, tá? Faz parte, ok? E aí, o Saviani, o Demerval Saviani, que vocês já devem, né, ter ouvido falar bastante dele, ele traz para a gente, né, que a noção de sistema de ensino se caracteriza por tem 5 características básicas do sistema de ensino. E todas elas estão aqui também lá na página 41, certo? Que é a ideia de intencionalidade. Todo o sistema de ensino, ele tem, né, uma intencionalidade. O que seria eu dizer isso? Ele se preocupa com as relações, certo? Com as relações entre as várias instâncias do sistema, tá? Ele também tem a perspectiva de unidade versus variedade, que são outras 2 características, né? A gente, no país do tamanho do Brasil, a gente tem uma variedade muito grande de sistemas de ensino menores, tá? A gente tem um sistema de ensino maior, que é o sistema do país, e a gente tem os vários sistemas de ensino que estão espalhados, né, pelos estados, pelos municípios, certo, gente? Então, ele fala da unidade de toda essa variedade, são outras 2 características.
E ele também traz para a gente a ideia, né, de coerência interna e coerência externa, né, que é justamente uma articulação entre todos esses sistemas. E aí a gente vem, tá, para o sistema de ensino brasileiro, que é o nosso, tá? Que é esse que a gente tem que ficar bem atento. Por quê? Porque vira e mexe a gente vai encontrar questõezinhas, perguntas em provas de concurso, em própria prova do ENAD, enfim, questões que se debruçam muito sobre sistema educacional brasileiro. Tá? E é isso que a gente vai, sistema de ensino brasileiro, isso que eu vou falar para vocês agora, certo? E aí, quando a gente fala um pouquinho da história, né, do nosso sistema de ensino, ele data da década de 1930, certo? Dos iníciozinho dos anos 30, justamente com a criação de um órgão muito importante, que foi o Ministério da Educação. O ano de fundação do Ministério da Educação é 1933, mais especificamente. Então, é com a criação do Ministério, né, que se percebe a necessidade de se pensar a educação no Brasil como um todo, como, de fato, um verdadeiro sistema. Então, vamos organizar a educação do Brasil. Então, com isso, com o surgimento do MEC, surge o sistema de ensino brasileiro, tá, gente? Surgiu o MEC, começou a se falar, começou a se pensar no sistema de ensino brasileiro, tá? E aí, para quem viu o texto da aula passada, né, da atividade passada, sobre as constituições, né, a atual Constituição brasileira, que é a de 1988, que é a que a gente, né, segue até hoje, ela foi a Constituição que mais se debruçou sobre educação. Se vocês foram analisando cada uma das constituições, a nossa Constituição atual, ela determinou 10 artigos, certo? São 10 artigos dentro da Constituição voltados só para a educação. É que vai dos artigos 205 a 214, tá? E aí, dentro da Constituição brasileira, agora que é importante, fiquem atentos a essa informação. Dentro da educação brasileira, existem 4 tipos de sistemas de ensino. 4 tipos, certo? E aí, agora, é que vocês têm que ficar bem atentos e atentas. Alguém que está com o texto, ou que alguém, se já tiveram, né, provavelmente já ouviram falar um pouquinho sobre isso. Vocês poderiam me dizer quais são esses 4 tipos de sistema de ensino que a gente tem no país, que a gente tem no Brasil, ou algum deles, se alguém consegue me exemplificar algum tipo desse sistema de ensino que a gente tem no Brasil? É o federal, estadual, distrital e municipal? Exatamente, Gi. Né? É o que a gente entende hoje, né? Que algumas pessoas falam dos níveis, então das instâncias ou das esferas. Então, a gente tem o sistema federal, que é o maior, né? Por quê? Porque é o sistema da nação, é o sistema brasileiro. Então, a gente tem o sistema federal, que vocês também encontram falando que ele é o da União, né? União dos Estados, então ele é federal, certo? A gente tem os sistemas estaduais, certo? Cada estado tem o seu sistema, tem um sistema nacional, aí cada estado tem o seu sistema. A gente tem o sistema distrital, porque a gente só tem um distrito, né? Pensando a nível de Brasil, a nível de estado, que é o Distrito Federal, que é Brasília. Então, a gente tem os distritais, os estaduais, federal, estadual, distrital, que está no mesmo nível dos estados estadual, e o sistema municipal, ou seja, cada município também tem o seu sistema próprio. E aí eu busco aquela ideia que a gente falou quando estudou sobre o sistema em biologia, que ele fala, né, que existe o sistema macro e existem os subsistemas, os sistemas que estão abaixo, mas conectados a esse.
Então, a gente tem o sistema federal, o estadual e o distrital e os municipais, certo? E aí, dentro desses 4 tipos de sistema, é que a gente vai entender como é que está dividida a educação brasileira, certo? Como se divide a educação brasileira. Então, por exemplo, a responsabilidade da educação infantil cabe a qual sistema de educação, gente? Qual sistema de ensino? Municipal. Municipal. Exatamente, certo? Aos municípios. A municipal. A educação infantil cabe ao município. Isso é recente, tá? Porque antigamente toda a educação era do Estado, não nação, do Estado, né? E aí ocorreu o que a gente chama de municipalização da educação fundamental. Então, toda a educação fundamental, ela passou isso. Toda a educação fundamental, ela passou a ser responsabilidade dos municípios. Isso quer dizer que desde a educação infantil até o 9º ano é de quem? Dos municípios. Certo? Juliana? Oi. Isso foi depois do... Aqui, que eu digo em Pernambuco, que diga. Daquele governador Eduardo Campos, quando ele determinou, bem antes, né? Antes, foi com a LDB. Com a LDB mesmo. Isso, foi na década de 90, certo? Uhum. E aí teve esse processo de municipalização da educação fundamental, né? Então, agora, cada município é responsável pela educação fundamental das crianças e adolescentes do seu município. E os estados? Ficou com que nível de educação, gente? Estamos na página 43, Aline. Quem diga? Anos finais. Oi? Anos finais. Não, anos finais é Fundamental 2, então está nos municípios. Os estados ficou com o ensino médio. Os estados ficou com o ensino médio. Mas a sua dúvida, Joyce, a sua confusão, enfim, ela é muito comum porque ainda hoje a gente encontra escolas estaduais que tenham, né? Não sei se você estudou em alguma escola estadual que tinha os anos finais. Até hoje, Ju. Porque minha menina fez aqui no estado. Isso. Tem algumas escolas. O ideal é que não tivesse, que toda a educação fundamental ela ficasse só com os municípios. Mas era isso que eu ia falar para vocês. Nem todo município tem condição de arcar com toda a educação fundamental. E aí acaba recaindo, tá, para os estados. No texto, ele traz aqui uma porcentagem que diz que mais de 30% dos municípios no Brasil, né, porque se você for pesquisar aqui no site do IBGE, tem mais de 5.000 municípios no Brasil. Desses 5.000, arredondando, 30% não tem condição financeira, né, não tem estrutura. É aqueles municípios bem pequenininhos, né, não, de abarcar toda a educação fundamental. E aí acaba, né, tendo a necessidade de escolas estaduais precisar oferecer, né, os anos finais, certo? Então, entendi. Eu acredito, Juliana. Eita, desculpa. Eu acredito que aqui em São Lourenço tem ainda muitas escolas com os anos finais do estado por conta disso. Porque não está conseguindo dar conta. Exatamente. Já onde eu atuo, as escolas, todas elas, vai desde a educação infantil até os anos finais. Eu acho tão grande lá as escolas e é impressionante, viu? Aonde? Eu trabalho no Cabo de Santo Agostinho. Então, por exemplo, você vê, são 2 municípios da região metropolitana do Recife, né? Mas você já apontou aí, né, uma diferença significativa. Então, provavelmente, a arrecadação de imposto do Cabo deve ser muito maior do que a arrecadação de imposto de São Lourenço. Então, o Cabo tem condições de arcar
sozinho com toda a educação fundamental. Já São Lourenço não deve ter essa condição, então precisa pedir que o Estado também ofereça escolas com os anos finais, tá? Então, entendido? Estaduais, municipais e o Distrito Federal, gente. A gente poderia enquadrar o Distrito Federal em quê? O Distrito Federal é um município, Brasília é um município. Eu acho que ele pega a União e Estado, não? É federal e estadual. É comum fazer também, novamente, essa associação por conta do termo, né? Distrito Federal. Mas não. A classificação, a atribuição no Distrito Federal é igualzinha dos estados. É como se a gente pensasse que Brasília fosse mais um estado do Brasil, fosse mais um, além de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Amazonas, São Paulo, enfim, certo? Brasília está ali no mesmo nível, certo, dos estados. Então, para Brasília também compete a educação do ensino médio, certo? E também tem, a gente vai ver mais para frente, a questão do ensino técnico, né, da educação técnica. Também, a que instância compete. Então, o que é importante vocês tirarem dessa aula de hoje, tá, gente? É o que é o sistema de ensino brasileiro e como ele está classificado, como ele está dividido, né? Nessas 4 esferas: federal, estadual, distrital, que é igualzinho aos estados, e os municípios. Essas 4, tá? Esses 4 níveis, certo, gente? Professora, eu não a parte da União, qual é a responsabilidade? É isso que a gente vai falar sobre ela agora. Então, se toda a educação, tranquilo, Gi, toda a educação básica, porque a gente está falando de educação básica, quando a gente fala fundamental, né, fundamento infantil, fundamental 1, fundamental 2, educação fundamental. Educação básica é até o ensino médio. Então, a gente já viu toda a educação básica a quem compete, né? E o que danado a União, né, a federação, né? Qual é a competência da União? Alguém poderia me dizer? Sobre o ensino superior, né? Isso, exatamente, certo? É de competência da União o oferecimento do ensino superior. Por isso que no nosso sistema de ensino, as universidades, né, as universidades públicas, elas são ofertadas, né, pela federação, pela União. Embora, aí vocês podem já fazer a ressalva, embora em alguns estados, na maioria, acredito eu, na maioria, também existam universidades estaduais. Aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, melhor dizendo, a gente tem, além das universidades federais, que é de responsabilidade do governo federal, a gente tem uma universidade que é do estado, que é a UPE, né, a Universidade de Pernambuco, antiga FESP, né? Quem é da geração anterior lembra, né, que a UPE antigamente se chamava, né, FESP, certo? E aí a gente tem, mas grosso modo a educação superior ela é de responsabilidade da União. Inclusive também cabe à União, né, não oferecer, porque aí já é uma outra questão. A gente está falando agora no nosso caso, da nossa instituição. Ela é privada, certo? Ela segue o quê? Ela é solta, ela é livre? A instituição privada, do mesmo jeito as escolas privadas, não. Elas têm que se adequar ao sistema, ao nível que ela compete, certo? Então, por exemplo, se uma escola tem só educação fundamental, então ela tem que seguir as diretrizes que o município onde ela está situada, tá? Dita. Então ela tem que, se são X dias letivos, se são, enfim, as datas, os calendários têm de seguir de acordo com o que o sistema, né, do município determina. Se a escola ela tem ensino fundamental e ensino médio, que é o que a gente chama de educação básica, aí segue as diretrizes do Estado, tá? E as faculdades
particulares, que é a nossa, né, a nossa universidade ela é particular, tem de seguir os ditames, as regras, os dizeres, as diretrizes da União. Por isso que a gente é regido pelo Ministério da Educação. Então, por exemplo, para a nossa faculdade funcionar, ela precisou ser aprovada, né, pelo Ministério da Educação. E de tempos em tempos, eu acho que vocês ainda não passaram por nenhuma visita, que a gente chama de visita do MEC. De tempos em tempos vem uma comissão, tá? Que o Ministério da Educação determina quem são esses professores, essas pessoas, né? Normalmente esses professores, eles se inscrevem, participam de um treinamento para fazer essa função. Então, eles visitam as instituições, né? Para verificar. É uma espécie de fiscalização, tá? Para ver se aquela instituição está seguindo o que é para seguir, cumprindo com o que é pedido para que ela funcione, certo? Então, vira e mexe, a gente recebe na instituição a visita do MEC. Alguém liberou Ô, algo? Juliana, Oi. e em relação às SEDUC, as Secretarias da Educação, elas podem ir nas escolas também, tanto particular como municipais? Sim, exatamente, podem sim, né? Infelizmente, a gente não vê muito. Eu, quando trabalhei em escola privada, uma vez, já faz um tempinho, e de quase 8 anos que eu trabalhei na escola, só uma vez eu vi, né, a fiscalização da Secretaria de Educação na escola. Aí foi um desespero, um corre-corre para pegar a caderneta, para ver se... Gente, se a fiscalização do MEC chega na escola e a caderneta, por exemplo, não está preenchida, né? Tem uma série de coisas que a fiscalização, em tese, chega de surpresa na escola, né? Então, foi um pega para capar, né? Teve altas discussões, altas brigas com os professores, isso em meados de, sei lá, setembro, e caderneta sem preencher desde o início do ano, né? O pessoal pegou pesado com esses professores, né? Que é uma das coisas que se fiscaliza o preenchimento das cadernetas. A gente pensa que não, que aquilo não tem valor nenhum, mas tem, né? E aí no fim do ano fica todo mundo desesperado querendo preencher aquelas benditas cadernetas. Então sim, né? As secretarias de educação, elas fiscalizam, para fiscalizarem, né? As escolas tanto públicas quanto privadas. É muito comum essa fiscalização estar muito mais efetiva acontecendo dentro das escolas públicas, né? Porque eles têm mais autonomia e mais liberdade para ir e vir. Nas escolas privadas é menos, mas é para acontecer. Do mesmo jeito que o MEC vai nas instituições de ensino superior, né? Fazer essas visitas para autorizar um funcionamento, para ver o acompanhamento, né? Inclusive, essas visitas do Ministério da Educação, por exemplo, eles estabelecem notas, né? Que é o que a gente chama de conceito, né? A faculdade, a Uninabuco é conceito, sei lá, é conceito 4 no MEC, é justamente por conta dessas visitas que o Ministério da Educação faz de tempos em tempos, tá? Então, acho que a cada 3 anos, eles, por exemplo, o curso de pedagogia, eu participei aí da instituição da autorização. Então, antes de existir o curso de pedagogia, precisou-se vir uma comissão para autorizar que existisse o curso. Eu já era professora do curso de História. Aí me pediram, aí eu fui para o curso de pedagogia para fazer esse trabalho, porque um dos critérios que eles avaliam para funcionamento do curso é o corpo docente, né? São os professores. Por isso que eles têm essa questão, né? Os professores têm que ter pós-graduação, têm que ter mestrado, alguns têm que ter doutorado, que isso conta ponto, né? Para a nota da instituição aumentar também. Mas não apenas isso, tem uma série de questão de instalação física, biblioteca, os próprios estudantes também são entrevistados pela comissão do MEC para saber como é que eles acham da instituição, enfim. Tem uma série é bem tenso, sabe, quando vai a comissão do MEC na instituição
porque disso depende, né, o funcionamento da instituição, né? Então, a gente tem que ter, né, a mais alta nota dentro do ranking. A nota máxima é 5, é de 1 a 5, né? E a média é 3. Se tira abaixo de 3 é problema, né? Tem que ficar de 3 para cima. Diandito está falando o quê? E por que hoje há uma cobrança pela gestão? Como assim, Diandito, em relação a preenchimento de documento, essas coisas? É isso que você está falando? Ela deve estar falando em relação às cadernetas. Não, eu entendi. Ela tá Não, falando... professora, é isso mesmo que eu falei, assim, porque isso hoje acontece, e assim, a cobrança da gestão é muito, eu vejo muita coisa, e tem professores que levam a chamada porque eles pegam para casa, não podem. Isso, exatamente. Né? Gente, faz parte da nossa função, da nossa atuação enquanto professores. É chato, é burocracia, mas faz parte da nossa função, né? Fazer lá o preenchimento das nossas cadernetas. Então, a dica, né? Não sei se alguém aqui já está em sala de aula, mas quando vocês forem, realmente, não deixem acumular, não deixem para fazer muito tempo depois. Aí vem muita gente que diz, mas a caderneta só chega a aula começa em fevereiro, a caderneta só chega lá para abril, né? E esses outros meses? Dica preciosa, vá anotando. Arrume um caderninho e vá anotando o que você fez. Dia 28 de abril, turma tal, qual foi o conteúdo, qual foi a atividade, porque aí na hora que você for preencher a caderneta, tá lá, tudo pronto. Você não fica enlouquecido, né? Querendo inventar coisa para preencher caderneta. Então, uma dica preciosíssima para vocês. Professora, eu anoto no planejamento. No Oi? caderno de planejamento. Sim. A gente pode anotar todo dia lá as crianças que vieram, quem faltou, o que foi que aconteceu naquele dia. Eu fui estagiária de uma professora da rede municipal que ela não anotava nada. Eu não vi ela anotar nada. No final do ano, ela inventou tudo. Ou seja, isso foi um exemplo, por favor, viu, Gi? Isso foi um exemplo do que não fazer. E não fazer, certo? exatamente. Esse tipo de coisa que a gente aprende no estágio, todo mundo já passou por estágio aqui, eu também vivi barbaridades, né? A gente toma um exemplo do que não fazer, né? Porque faz parte da nossa função, entre outras coisas, esse acompanhamento, certo? É fundamental o professor ter planejamento, certo? E registrando tudo que ele está fazendo. É muito mais... no final do ano, a pessoa está livre, leve e solta. Eu via meus colegas no conselho de classe doidinho para preencher as cadernetas dele, desesperados, né? Porque não fazia isso ao longo do ano, né? Prontamente eu terminava, ela estava dando minha aula, fazendo a chamada, terminava na hora. Anotava lá atrás a data, o dia, quem veio, quem não veio. Não levava 5 minutos. Né? E ficava livre quando ficava no fim do ano. O povo tudo doido. Ô, professora. Oi. Professora, Diga. já eu tive uma experiência totalmente diferente da de Gisele. Diga. No último estágio que eu fiz, a professora, todos os dias, ela pegava 15 minutos, 20 minutos do tempo dela, que era justamente na hora do intervalo, e anotava tudo. E ali eu tomei para mim, né? Hoje eu fico com crianças ainda em inclusão, eu anoto tudo. Gente, quando foi imagina. que nós tivemos com a gestora, ela pediu, a gestora, eu disse, vê, só esses dias que houve de aula presencial, e ela pediu, até portfólio pediram. E eu tinha, já pronto. Pois é. Imagina se você não tinha isso, né? Imagina se é uma dessas professoras que vai deixar para fazer tudo no final. E como a Gisele falou, terrível isso, inventou o que fez, né? Olha que loucura, né? Aí você para e pensa assim, que tipo de professor é esse? Então, fica a dica para vocês, é o professor e a professora que vocês não querem ser. Sejam, como a Joyce falou, como essa professora dela, né? É sério, gente, é muito mais fácil, parece chato, mas fica muito mais fácil o trabalho de vocês, tá? Então, ó, de uma maneira geral, ficou entendido os 4 níveis,
né, os 4 sistemas de ensino que a gente tem, o maior, que é a União, que é o sistema federal. Aí, logo abaixo do sistema federal, vem os estados e o distrito, tá? Pensem numa escadinha, certo? No topo tá lá o federal, depois vem o estadual e o distrital, e por último vem os municípios. E aí existem órgãos, né, responsáveis pela fiscalização, pelo financiamento, né, dentro de todos esses sistemas. Então, no nível do sistema federal, qual é o órgão? 2, na verdade, que é o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, esses 2. Aí, quando a gente vai para os estados, distritos e municípios, a gente não tem mais Ministério da Educação. A gente tem o quê? Foi o que vocês falaram aqui. A gente tem as SEDUCs, né? Que são as secretarias de educação. Tem a Secretaria Estadual e tem a Secretaria Municipal. Alguns municípios, né, municípios maiores de cidades, né, de cidades grandes como Recife, São Paulo, essas maiores cidades, além das secretarias de educação, também tem Conselho Municipal de Educação também, certo? Mas não são todas, são poucas, tá? Até porque tem que ser algo realmente bem grande, né, para poder precisar dessa criação desse outro órgão, tá, gente? Pronto, então isso que eu falei, o MEC, o Conselho Nacional de Educação, exatamente, a União e as secretarias. E aí aqui a gente tem lá na página, certo? Na página 43 ainda, a gente tem as competências, certo? As competências de cada um desses níveis. Então, bora lá. Quem tiver com o texto, acompanha aí a leitura, certo? Então, a União, que é o sistema federal. A União compete autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino. Então, gente, por exemplo, o IFPE, né, os IFs, né, que a gente hoje tem vários. Os IFs, eles são de responsabilidade de quem? Quem pode me responder isso? Da União, eu acho, porque é federal, né? Isso, exatamente, certo? Eles são de responsabilidade da União, certo? Então, o IFPE, o IFPB, que é da Paraíba, o IFBA, que é o da Bahia, enfim. Os IFs, eles são de responsabilidade, perfeito, da União, tá? Então, a União compete isso, ó. Compete autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, quais são as instituições que competem ao sistema de ensino federal, as universidades e os IFs, tá? E também tem os colégios em menor quantidade, os colégios de aplicação, que são as exceções, né? Por exemplo, dentro da Universidade Federal aqui de Pernambuco, tem um colégio de aplicação, que vai desde, né, do 5º ano, ou seja, educação fundamental e ensino médio. Então, mas aí, isso deveria ser do município e do estado, não. Mas como está dentro da universidade, os colégios de aplicação também são de responsabilidade da União, tá? É uma exceçãozinha aí a essa regra, tá? Aos estados e ao Distrito Federal, o que é que compete a eles, né? Organizar, manter e desenvolver os órgãos de ensino, bem como autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação básica. E básica e superior, quando tem, né, a questão das universidades, né, estaduais, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, certo? Então, cabe aos estados e aos distritos, né, fiscalizar, organizar, supervisionar, avaliar, tá?
Eu não sei se vocês já tiveram essa cadeira de avaliação da aprendizagem. Vocês já pagaram essa cadeira? Ou ainda acho que vocês não vão pagar, acho que é quarto período. Avaliação da aprendizagem, que é justamente, né, a função, entre outras, do sistema de ensino, é também verificar se está funcionando o que está sendo trabalhado. Então, a gente tem os vários instrumentos de avaliação, como, por exemplo, o SAEB, a Prova Brasil, Provinha Brasil, a ANA, a gente tem aqui em Pernambuco, a gente tem o SAEP, né, que é de Pernambuco, que são esses instrumentos de avaliação, né, que também faz parte do sistema de ensino fazer essa verificação, ok? E os municípios, o que é que compete aos municípios, tá? Aos municípios compete organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, bem como baixar normas complementares a autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ou seja, basicamente as mesmas funções, só que, claro, respeitando, né, a hierarquia. O município vai dar conta só das escolas que fazem parte, né, do seu sistema de ensino, que são as escolas que têm a educação fundamental, tá? Ensino médio, isso é para os sistemas estaduais, tá, pessoas? E aí, para a gente já ir se encaminhando para o finalzinho dessa discussão, na página 44, que é a última página. Professora? Oi. Boa noite. Boa. Professora, eu queria que você tirasse uma dúvida. Quando a Constituição fala de... No material que a gente fez a atividade, no capítulo anterior, quando ele fala de escolas oficiais. Mas isso em qual Constituição? A gente teria que ver. Escolas oficiais, não sei se está se referindo às escolas militares, que aí também já é uma outra esfera. Artigo 207, 3.2. A educação superior deve obedecer ao princípio de indissolubilidade. E aí, este artigo não é autoaplicativo, aí embaixo fala escolas oficiais que querem autonomia. Não, mas ele tá falando aí da educação militar mesmo. Essas escolas oficiais que ele fala é educação militar, que dentro do sistema de ensino brasileiro, as escolas militares, elas, né, seguem uma como é que eu posso dizer, algo muito particular deles, certo? Não seguem muito as cartilhas do MEC, né, do Conselho Nacional da Educação, da SEDUC. Eles têm a própria forma de ensinar. Isso, exatamente. Certo? Por isso que... bem popular mesmo é assim, porque eles... Está partindo a tua fala, Joyce, acho que é a tua internet, né? Por isso que a gente estava tendo um embate grande nessa atual gestão, justamente nessa tentativa de militarizar, né, a educação. Professora, militarizar o ensino. Oi. Então quer dizer que as escolas oficiais, elas seguem a mesma regra das outras? LDB, o conselho, todo o conteúdo igual? Não, elas têm uma certa autonomia nesse sentido. Mas o que acontece? Por que elas acabam seguindo? Né? Porque, por exemplo, um aluno de uma escola militar, de uma escola do Exército, enfim, da polícia, né, ele vai prestar os mesmos exames que os alunos que não são dessas escolas. Né? Então, por exemplo, um aluno de uma escola militar, ele vai prestar um Enem. Né? Então, ele acaba tendo que ver determinados conteúdos ou determinadas abordagens, né, que se assemelhem das escolas tidas como regulares, né? Mas aí a determinadas escolhas, por exemplo, até mesmo em relação às disciplinas, né? Porque está dentro do Conselho Nacional de Educação determinar
a carga horária de cada disciplina, a quantidade de aulas, tudo isso, né? E aí as escolas militares, eles podem escolher que disciplina dá, que disciplina não dá, entendeu? Nesse sentido. E aí... Oi. Rapidinho, Gisele. A senhora pode repetir aquela parte do SAEB, SAEP, quem é que regulamenta isso? Pronto. Todos esses instrumentos que são a nível nacional é o Ministério da Educação. Então, a gente tem, por exemplo, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, certo? É o que os alunos fazem lá no 9º ano, né? Todos os alunos do Brasil, no 9º ano, das escolas públicas e privadas, eles fazem, né, o SAEB, que é o de brasileiro, nacional, né? Aí você tem, por exemplo, a Prova Brasil, que é os alunos lá do 5º ano que fazem a Prova Brasil. Tem a Provinha Brasil, acho que é os alunos do 3º. Tem a ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, né? E aí você tem essas provas que são a nível nacional, quem controla é o Ministério da Educação. Alguns sistemas estaduais, como, por exemplo, em Pernambuco, eles criaram a própria avaliação deles, que é o SAEP, né, PE de Pernambuco. Então, além do SAEB, os alunos, né, mas aí só das escolas públicas, certo? Eles fazem essa avaliação, que é no intuito de fazer uma verificação da aprendizagem, né, para ver se o que está sendo trabalhado está atingindo os resultados. Inclusive, os índices de desenvolvimento, como por exemplo, que é o IDEB, né, que é aquele númerozinho que cada escola tem o seu, quanto mais alto o IDEB, significa dizer que a escola é melhor, né, tem a ver com a realização dessas provas. É um cálculozinho que eles fazem, né, pela quantidade de estudantes que permanecem e aqueles que evadem a escola, tem esse número, tem uma fórmula lá que eles jogam os valores junto com as notas, a média de notas da escola, e diz o valor do IDEB daquela escola. Ok, obrigada. Tudo isso vocês vão estudar. É com essa prova, Juliana, que eles conseguem ver? Oi. É o quê? É com essa prova, a Prova Brasil, Provinha Brasil, que eles conseguem ver o IDEB da escola, é isso? Que está cortando tanto. Deve ser a sua internet. Aí depois, se for o caso, você revisa essa aula, porque ela vai ficar gravadinha. Mas é isso mesmo, Joyce. É a partir desses resultados dessas provas, da frequência dos alunos, é uma série de fatores, né, que eles determinam o número do IDEB da escola. Por isso que eles é tanta preocupação que vocês veem aí na época que tem essas avaliações para as crianças fazerem, né? Quem já está em escola, acho que já deve ter passado pelo frenesi que vai ter agora a Prova Brasil, a Provinha Brasil, vai ter a ANA, vai ter isso, vai ter aquilo outro. A escola fica empolvorosa, porque quanto melhor a nota, claro, quanto melhor o resultado dos estudantes, a nota da escola vai ser maior, né? Então, o que infelizmente a gente vê, né, em algumas situações é uma maquiagem, né? Pronto, a Michelle acabou de falar ali que a Provinha Brasil é realizada no 2º ano, isso mesmo, né? Tem algumas escolas que maqueiam, né, esses resultados, enfim, né, que não deveria ser um retrato fiel e real da educação no país, tá? Bom, e para finalizar aqui, a gente tem aqui quanto à organização e composição dos sistemas de ensino, ou seja, que instituições dizem respeito a cada sistema, né? Então, o Sistema Federal de Ensino corresponde às instituições de ensino mantidas pela União, às instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, aquilo que eu falei, né? As faculdades privadas, a União também fiscaliza. E os órgãos federais de educação, tá? Tudo isso diz respeito ao sistema federal. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal correspondem às instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público, né, municipal. Aqui a gente não tem, né, em Pernambuco a gente não tem nenhuma universidade municipal, tá?
Em outros estados do Brasil ainda tem uma ou outra universidade municipal, tá? Mas aqui a gente não tem. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos de educação estaduais e o do Distrito Federal, respectivamente. E, para finalizar, os sistemas municipais de ensino correspondem às instituições de ensino fundamental, né, e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada também dizem respeito aos municípios e os órgãos municipais de educação, tá? Então, reforçando para vocês, certo? O que vocês têm que tirar desse capítulo é o conceito de sistema, o que significa sistema, o que é sistema de ensino, como o nosso sistema brasileiro está dividido, certo? E qual é a competência de cada um desses sistemas. Então, município fica com o quê? Estados e Distrito Federal fica com o quê? E União fica com o quê? Certo? É isso que eu quero que vocês tirem aí desse capítulo. Certo? Ficou alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Pronto. Então, quando vocês forem ler, o capítulo é curtinho, ele é bem explicativo. E aí, essa informação, ela serve para vocês, para a vida, né? Para a vida profissional de vocês, tá? Bom, como eu falei que a gente ia ter uma... Oi, quer falar, Tayane? Você liberou aqui o áudio? Ah, não quero. Como eu falei para você, a gente vai ter uma atividade agora e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Joyce está perguntando se eu quero assim no trabalho. Que trabalho, Joyce? O que eu passei da semana passada, não, aquele é sobre as constituições, é outra coisa, tá? O capítulo anterior a esse, que é a educação na ordem constitucional brasileira. É o capítulo 2 desse livro do Clóvis Roberto dos Santos, tá? Aí agora eu vou compartilhar com vocês, certo? As atividades, a atividade de hoje. A Diandira está perguntando como vai ser a prova. Eu falei no iniciozinho, talvez você não tivesse ainda aqui, mas eu expliquei que a nossa prova ela vai constar de 4 questões fechadas, ou seja, objetivas de marca X, e 2 questões discursivas, né, onde vocês vão escrever um pouquinho para responder, tá? A prova ela vai estar disponível durante o horário da nossa aula. Então, eu vou liberar a prova às 17h10 e às 10:10 a gente vai, né, encerrar a prova, tá? Então, vocês vão ter esse tempo para responder as questões, certo? E quem não tem acesso, eu vou mandar por e-mail, também a pessoa vai responder e vai me mandar as respostas por e-mail, tá? Ô, professora, Oi. a senhora levou em consideração a chuva, rádio, porque a semana passada a gente ficou na mão, choveu, relampeou, e então caiu a internet, a gente não teve mais como voltar. Esse é o nosso medo. Eu entendo, né? A gente falou sobre isso também mais cedo. Se acontecer alguma situação como essa, que realmente é algo extraordinário e foge ao seu controle, ao meu, aí a gente vai ter que marcar um outro momento com uma outra prova, certo? Para a realização da atividade, tá bom? Mas isso Não aí seria é um caso extraordinário. Teve uma professora que ela vai fazer assim, ela vai disponibilizar um dia antes para a gente poder ter o tempo para poder entregar, caso aconteça isso, até o horário da prova. Já que a prova é aberta, o que é que a senhora acha? Porque, assim, como eu falei para vocês, vão ter 4 questões fechadas e 2 questões abertas, certo? Então, assim, aí, a não ser que eu fizesse todas as questões abertas, né? Aí, assim, seria bem mais trabalhoso para vocês,
né? Aí, assim, eu prefiro fazer algumas questões fechadas e algumas abertas, certo? Certo, tá bem. A gente vê, se tiver algum problema realmente de internet, aí como eu falei, aí eu disponibilizo uma outra prova, certo? Por mais tempo, mas o ideal é que a gente respeite o O horário, tempo né? né? Porque se a gente fosse fazer presencialmente, a gente só teria as 3 horas para responder aquela provinha de 20 questões, né? Certo. Para quem entrega os trabalhos para o e-mail da turma, isso, exatamente. Eu vou mandar, né, para quem não tem acesso ao Teams, eu vou mandar a prova por esse e-mail para as pessoas. Então, Selma vai mandar para a gente o e-mail de quem não está tendo acesso, certo? Quem não estiver tendo acesso, eu vou mandar direto para aquela pessoa a prova, tá? Não vou disponibilizar para grupo de WhatsApp, não. Vai ser direto para a pessoa a prova. Ela responde e devolve, né, no e-mail mesmo, tá? Mais alguma dúvida sobre a prova? Professora, é Débora. Oi. No meu caso, é que eu só uso o celular, né? Que eu não tenho notebook. Aí, algumas atividades, quando é atividade só de marcar, o celular dá para fazer, mas quando é em aberto, ele não envia. Aí eu mando até escrito, né, pelo e-mail. Não sei se a senhora recebeu a última. Aí, se por acaso a prova aqui não abrir no meu celular, der, sei lá, alguma coisa, aí como é que vai ser? Não, tá bom. A prova ela vai estar aqui no sistema. Então, tanto você vai marcar X, quanto você vai escrever no próprio sistema, certo? Então, assim, eu acredito que você não vai ter problema, não. Não vai ser uma prova, não vai estar lá, você vai entrar e vai ter um arquivo do Word aberto. Não, você vai responder dentro do próprio sistema. Então, vai ter lá a questão, vai ter lá um quadradinho para você digitar a sua resposta, certo? Certo. Pronto. Gisele falou que está travando, né? Vamos torcer para que tudo funcione a contento, certo? No dia da nossa prova, tá? E não se preocupem que assim, o nosso interesse jamais é o de prejudicar ninguém, tá? A gente quer realmente fazer da melhor maneira possível, tá? Então a nossa prova vai estar valendo 8 pontos e os 2 pontos a mais para totalizar 10. Um é o da atividade que eu passei semana passada, né, da Constituição, e o outro vai ser dessa de agora que eu vou passar, certo? Posso passar a atividade agora? Todo mundo está aí atento, atenta. É o seguinte, né? Eu vou postar aqui a questão, vocês não respondem falando, e só quando eu disser, né, que é para responder, aí vocês botam aqui no chat qual é a alternativa. E aí eu vou anotando, né, quem está respondendo, que eu estou aqui com a tabelinha com os nomes de vocês, tá? Então, essa atividade, quem tiver aqui presente vai responder, certo? Quando eu disser, respondam. Aí vocês colocam qual é a alternativa. Entendido? Ficou claro o que é para fazer? Professora Juliana, Oi. a senhora vai enviar essas mesmas perguntas depois para quem não tem acesso a responder, não é isso? Aí, veja só. Eu mando para a Joyce e Joyce repassa para a turma que não teve acesso hoje aqui. Pronto, veja só, como eu estou usando o portal de Carol, eu não vou responder para não misturar, vou deixar ela acessível só para ela responder, porque o portal é dela. Você coloca seu nome a não ser que eu coloque meu nome. Faça isso para você não perder tempo, certo? Porque como vai ser aqui no chat, pronto, tá aí não tem problema não, dá para fazer, viu? Pronto, tá todas duas online. Tá bom, tá jóia. Aí você coloca quem que é você que está respondendo, tá bom? Tá bom. Pronto. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu ver se vai abrir aqui para vocês. Tá aparecendo para vocês, gente, o meu PowerPoint? Para mim, tá. Vocês estão conseguindo visualizar? Pronto. Então, ó, são 4 questões, certo? Vou fazer a leitura e aí vou... Alô? Alguém está com problema? Vou fazer aqui a leitura da questão, aí vocês já, né, veem qual é a resposta. Anote aí no caderninho de vocês, aí quando eu disser para responder, aí vocês coloquem, tá? No chat a resposta de vocês, tá? Vamos lá. Primeira questão. Sobre o conceito de sistema de ensino cunhado, ou seja, criado pelo professor Ernesto Tolle, que a gente viu hoje, analise as alternativas abaixo. 1. Seria a síntese de ideias de como se organiza, se administra e se entrosa o ensino. 2. Compreenderia toda a estrutura, organização administrativa, as várias categorias de instituições públicas e privadas dos diferentes graus. 3. Determina o grau de comprometimento do poder público na ministração do ensino. E 4. Determina apenas o campo pedagógico e nada tem a ver com a administração e gestão escolar. São essas 4 questões, são essas 4 assertivas, tá? Estão corretas. Letra A. Apenas as alternativas 1 e 4. Apenas as alternativas 2 e 4. Apenas as alternativas 1, 2 e 3. Ou apenas as alternativas 3 e 4. E aí, gente? Viram aí? Pronto. Pensem direitinho. Oi. Eu vou tentar digitar agora, o meu demora um pouquinho, está um pouco lenta a internet, viu? Para falar é mais rápido. Pronto. Então, Ô, professora. Oi. O meu está na frente, uma tirinha assim que tem todas as partes. Tem o vídeo, tem o microfone e está na frente. Clica fora dele, clica fora dessa barrinha para ver se isso some. Que em tese é para isso sumir, não é para isso ficar o tempo todo olhando. Não. Gente, é para responder digitando, tá? Não é falando. Então, pensem aí na alternativa e quando eu disser responde, aí vocês colocam aqui no chat, tá? Não vou estar avaliando tudo certo, tudo errado. Eu quero que vocês, né, respondam a questão. Agora, claro, né? O ideal é que vocês respondam ela certinha. Quais das alternativas? Bom, então bora lá. Primeira questão. Podem responder qual é a letra qual que vocês acreditam. Tô vendo aqui várias. Certo? Daiane, Yali, de Jandira, Gisele, Carla. Que aí, no caso, Franciele. Nelidiane. Eu acho que essa foi dada de presente para vocês, não foi, gente? Agora vocês podem abrir o áudio para falar da questão. Essa foi presente, não foi? Foi presente. Até porque dava para a gente fazer uma por eliminação, né? A alternativa 4... Eu fiz essa por eliminação. Na alternativa 4, ela vem com esse apenas. Isso, Jorge. Aí já mata a questão, né? Exato. E a 1 é a que
que eu anotei aqui o bizu 10, dela. 9, 2. Exatamente. É Se ficar a 1 tá certa e a 4 tá errada, fechou. isso. E aí você faz por essa avaliação também, né? Aonde tem se a 4 está errada, e se a gente olha nas alternativas, a 4 aparece na letra A 4 aparece na letra B, Na e a B. 4 aparece na letra D. Ou seja, só tem Por uma mais alternativa, assim, por favor. só tem uma alternativa em que a 4 não aparece, que é a É. letra C. Então fica a dica para vocês também, quando tiver uma questão dessa natureza, né? Vocês façam essa análise também da questão. Às vezes eu não estou tão segura no conteúdo, mas aí, né, uma questão pode ajudar a responder todas as outras, tá bom? Podemos ir para a próxima? Continuo com esse negócio na minha frente. O meu também. Não sai, professora. Fica fora os Não dois. sai o meu. O mouse. Eu clico em cima na tela, ele sai o meu. Dá um clique que O sai. meu não sai. Eu acho que depende se está no celular, se está no computador, não sei. Saiu, daqui a pouco volta. Ele é enxerido. Porque se você ativa, quando você ativa qualquer coisa, ele volta. Mas se você ficar com ele quietinho, ele não volta, não. Posso ir para a segunda questão? Olha, Embora. Então, silêncio agora, vou ler a questão para vocês responderem, tá? De acordo com o conceito de Demerval-Saviani, acerca, né, do conceito de sistema, a noção de sistema se caracteriza por alguns critérios, exceto, certo? Tem um desses que não tem nada a ver com o que Saviani entende por sistema de ensino. Letra A, intencionalidade. Letra B, unidade. Letra C, variedade. Ou letra D, individualismo. pode responder? Só um pouquinho. É porque essa também está de presente, né, Jaci? É. Bom, podem, gente. Já estou vendo aqui a galera respondendo. Gisele, Carol, Luana, Tayane, Jéssica, Alessandra, Joana. Essa foi fácil também, não foi não, gente? Michele, professora, tá com a mesma Foi. tela. Certo. Pronto, essa também presentão dado para vocês, tá? Letra D, certo? Luana, Nelidiane, pessoal, todo mundo, Letícia, respondendo aqui a letra, certo? Então, gente, também esse foi só uma questão realmente de eliminação, era a alternativa errada, né? Onde que o sistema uma noção de sistema de ensino vai priorizar o individualismo? Muito pelo contrário, ele trabalha muito mesmo com a ideia da coletividade, tá? Posso ir para a terceira questão? Pode. Então, vamos embora. Terceira questão. De acordo com a LDB vigente, ou seja, a atual, a educação básica está dividida nos seguintes níveis, certo? Está dividida nos seguintes níveis. Letra A, educação infantil e fundamental. Letra B, educação fundamental e ensino médio. Letra C, educação infantil, fundamental e ensino médio. Ou letra D, educação fundamental e ensino superior, ensino supletivo, perdão. Letra A, letra B, letra C ou letra D? A gente está falando da educação básica. Quais são os níveis? Quem já tiver a resposta, já vem-se embora. Já estou vendo aqui Joyce, Aline, Carla, Luana, Gisele, Tayane, Daiane, Yali, Renata, Alessandra, Débora, Fernanda, Vânia. Esse também é só uma questão, né, de percepção, né, gente? Vocês perceberam, foi o que a gente falou bastante hoje na nossa aula, né? Educação infantil, fundamental
e ensino médio. Alguma dúvida nessa questão, gente? Não, né? Juliana, Oi, Joyce, diz. essa questão aí, por incrível que pareça, foi uma questão da prova de legislação que nós fizemos, e ela foi uma casca de banana, porque também tem modalidade, né? Isso, exatamente. Né? Joyce, Tem uma arrasa. diferença entre nível de ensino e modalidade Sim. de ensino, exatamente. Porque quando chega em modalidade é diferente. Aí quando eu olhei, eu procurei a modalidade. Aí depois disse, eita, de novo, a mesma casca de banana errar, é meio complicado. Não, e aqui eu frisei, né? No enunciado tem níveis. Foi. Né? Para vocês ficarem atentas a isso. Posso passar para a última questão? Pronto, a última questão ela já requer, né, uma atençãozinha um pouco maior. Né? Então a gente veio, né, suavizando, né? A quarta questão requer um pouquinho de atenção. Posso passar para ela? Sim. Embora para a quarta questão. Tanto é que ela é um pouquinho maior do que as demais, tá? Bom, e aí já é uma revisada para vocês, né? Para ver o que a gente discutiu até esse momento, tá? Quarta questão. Sobre uma breve análise sociohistórica da política educacional brasileira, com ênfase no ensino fundamental, tá? Podemos afirmar que, letra A, para análise da estrutura organizacional de educação do país, é preciso considerar-se que a sociedade brasileira, desde os seus primórdios, configura-se como atrelada ao sistema sociopolítico e econômico comunista internacional. Letra B. Na condição de sociedade dominante no mundo, transcendeu ao domínio externo e não se submetera os interesses nacionais aos dos países dominantes. Letra C. No sentido de manter-se a submissão necessária à supremacia do sistema capitalista internacional, as organizações educacionais instituídas seguiam os interesses das nações cuja hegemonia deveria ser mantida. E letra D, a não submissão configurada no período do Brasil colonial em relação à metrópole portuguesa repete-se nos diversos períodos da história nacional, sempre a caracterizar a relação dominado-dominante, substituiu-se tão somente o agente de dominação, que naquela época era a nação portuguesa, pelo capital internacional. Então, gente, quando a gente faz essa análise sociohistórica da política educacional brasileira, certo? O que a gente pode falar dela? Qual é a alternativa certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Pensem um pouquinho. Pensem um pouquinho aí para a gente responder. E essa aí talvez cabe uma discussãozinha maior agora no finalzinho, tá? Quarta questão, gente. Já conseguem me responder? Seria a letra A, letra B, letra C ou letra D? Começaram a chegar aqui algumas respostas. Então vamos lá. Carol, Professora, Caroline, Fernanda. Oi, quem está falando? é Nelidiane. É porque eu estava com uma dúvida, mas eu estou vendo aqui uns assuntos. Qualquer coisa eu lhe falo. Peraí, viu? Sim, pode perguntar depois. Quem foi que falou aqui? Gisele, no caso, Michele, falou que está em dúvida entre C e D. Certo, a gente vai discutir um pouquinho qual é a diferença de um e de outra. C.
Beleza. Gente, a resposta correta, como vocês estão colocando aqui da quarta questão, realmente é a letra C, tá? Que diz respeito, ó, no sentido de manter-se a submissão necessária à supremacia do sistema capitalista. Então, a gente falou isso bastante na nossa primeira aula, né? De que o Brasil ele sempre foi um país extremamente submisso e, mais recentemente, ao sistema capitalista. Tanto que as instituições educacionais no Brasil seguem as tendências dos países desenvolvidos. O que os países desenvolvidos determinam como deve ser a educação, o Brasil faz, né? Então, de fato, a gente tem esse lugar de submissão. Por que a letra A está errada, né? Que a sociedade brasileira está submissa ao sistema sociopolítico e econômico comunista, né? A casquinha de banana está aí. Não é o comunismo, né? Até porque não é o sistema dominante, tá? Por que a letra B está errada? Na condição de sociedade dominante, ou seja, em que momento o Brasil foi dominante, né, no mundo? Então, a letra B aí também já desconsidera. E a letra D, que algumas pessoas ficaram com dúvidas, né? E aí, cadê Carol? Tá falando, não marquei a D porque o Brasil é submisso, sim, à metrópole, né? E já começa aqui, a não submissão, certo? Essa palavrinha aqui, o não, já quebra a alternativa D. Ficou claro para todo mundo essa questão, gente? Quem marcou seu, quem ficou com dúvida, compreendeu qual é a questão? Pronto, eu fiquei meio a questão disso de comunismo, né? Aí eu fiquei meio, sabe, professora? Por isso que eu fui falar e fiquei... Mas aí eu botei ali como casquinha de banana, entendeu? Que o sistema político... Eu fiquei mesmo... Às vezes, aí quem lê rápido, né, assim, sem dar a devida atenção à questão, acaba caindo, né? Peraí, deixa eu parar, deixa eu ver direitinho isso. Aí, realmente, né, para ver a atenção de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui agora para a nossa sala de aula. E vou tirar aqui a... Aqui o teclado ficou travando, Juliana. Quando eu fui tentar colocar D, não pode ser por causa da palavra não, submissão. Isso. Mas chegou, acho que chegou para mim a tua resposta, não? Acho que chegou. Não, eu não sei. Eu nem acompanhei o chat direito, porque aqui tá só a graça a internet. Pronto, gente. Né? Essa foi a atividade. Como ela fica registrada, aí eu estou aqui com a listinha dos nomes de vocês, certo? Eu vou anotar quem estava aqui presente realizando a atividade. Aí já vai ter o pontinho garantido para a nossa prova. E aí eu reforço, certo? Para vocês me enviarem, quem não enviou ainda, a primeira atividade. Tá bom, gente? Tranquilos? Tranquilas? Bom, as questões fechadas da nossa prova vai ser mais ou menos nesse nível, no nível daquela primeira atividade que a gente fez, né, que também foram algumas questõezinhas sobre globalização e sobre a educação no Brasil. Então, vai ser nesse nível as questões fechadas. E as questões abertas vai ser realmente para você trazer uma perspectiva, a sua percepção sobre determinado conceito, sobre determinado conteúdo, tá? Estão mais tranquilas? O coração está tranquilo agora? Está tranquilo, professora. Agora são quantas questões mesmo? Serão 4 de marcar X e 2 subjetivas. Então, no caso, cada uma delas não vai valer 2. Oi? Não vai valer 2, né? Porque serão 6. Isso. Seriam 8 questões se fosse para valer 2 cada uma. As questões subjetivas vão valer 2 pontos. As que vocês escrevem vão valer 2 pontos. E a de marcar X vai valer 1 ponto. Tá? Ok. Ficou claro para todo mundo? Certo, eu vou ver a possibilidade de deixar um tempinho maior. Mas eu vou conversar com a coordenação, que eles acham, tá bom? Mas a princípio vai ser aquilo que a gente combinou, dentro do intervalo. Tá? Tá bom, professora. Obrigada pela aula.
Certo, gente. Mais Professora, alguma... só Oi. lembrando a senhora ficou de depois digitar os assuntos Eu vou mandar direitinho. junto com... Pronto. Eu mando junto com essa atividade para as pessoas. Eu mando para a Joyce pelo WhatsApp e eu mando os assuntos por ela também, tá? Aí ela repassa, ela Obrigada, compartilha com prof. vocês. Tá bom? Joia. Professora, Oi. sobre a atividade que a senhora passou sobre a Constituição, Isso. que foi enviada até hoje, vai ajudar também na nota da questão da prova, é? Sim, vale um ponto. É um ponto daquela atividade com um ponto dessa de hoje, com os 8 da prova, totalizando 10. Ah, certo. Ok, Tá? professora, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então eu vou encerrando aqui a gravação da aula, que aí eu vou baixar o vídeo para compartilhar com vocês, para vocês até assistirem, tá? Em outro momento, na hora que vocês forem, por exemplo, estudar para a prova, dá uma olhadinha de novo no vídeo, tá? Eu vou parar aqui a gravação.